Vencemos por aqui? Hoje, um dos probleminhas de joelho dos cães mais comuns, principalmente em raças pequenas e toys, luxação de patela. Fica aí e assiste, que você não vai se arrepender. Antes de falar sobre a luxação de patela propriamente dita, a gente tem que entender o que é a articulação do joelho. Essa articulação envolve 3 ossos, sabe, Rafa? Patela. Patela é um deles. A luxação é de patela, acertou, patela. Também chamado de rótula. O outro osso é a tíbia e o outro osso é o fêmur. Então, a articulação do joelho é também a articulação fêmoro-tíbio-patelar. E existe uma superfície articular, um acidente ósseo do fêmur chamado tróclea. E a patela, ela articula, desliza por cima da tróclea. Esse deslizar da patela sobre a tróclea, sobre o sulco troclear, é normal. A luxação de patela acontece quando a patela, ao invés de deslizar na tróclea, no sulco troclear, ela sai, ela se desloca para fora da superfície articular, ou seja, ela luxa. A luxação articular é quando uma superfície óssea que deveria estar na superfície articular, ela sai para fora. É lógico, porque se sair é para fora, é um pleonasmo. Ela sai da superfície. A luxação de patela, ela pode ser congênita ou traumática, adquirida. Congênita é quando o paciente já nasce com essa predisposição e ao longo da vida ele vai desenvolvendo a luxação de patela em diferentes graus. Nós vamos falar sobre os graus de luxação de patela. E a luxação traumática é quando o paciente, sobre um trauma, um estresse articular muito grande, acaba deslocando a patela para fora do sulco. As raças mais predispostas a essa doença são as raças pequenas ou toys. Spitz, alemão, Yorkshire é campeão de luxação de patela, Shih Tzu, Maltês, Lhasa, Pinscher. Fala a raça pequena aí, Rafa. Chihuahua. Chihuahua. Você sabe mais alguma, Lhasa? Lula Pomerânia. Que é o Spitz que eu falei. Pugs, Bulldogs francês, Bulldog inglês também. Enfim, olha que o inglês é uma raça de médio e grande porte, mas também é muito comum ter problema articular. Não quer dizer que cães de raças grandes não possam ter luxação de patela, ou que gatos também não vão desenvolver. Sim, existe luxação de patela de cães de raças grandes e também de felinos. E as causas da luxação de patela congênita é geralmente um sulco troclear raso, ou seja, o sulco troclear ele tem as suas bordas. Se essas bordas forem muito pequenas, rasas, ou o sulco não for muito profundo, a patela tende a se deslocar. A crista da tíbia é deslocada. A crista da tíbia é o local onde o tendão patelar se insere. Se ela está deslocada lateralmente ou medialmente, o tendão se desloca e a patela vai se deslocar junto, arrastando então a patela para fora do sulco troclear. Arqueamento distal do fêmur ou proximal da tíbia, ou seja, arqueamento da porção final do osso fêmur ou arqueamento da porção proximal da tíbia. Se um ou outro se arquear, facilita o deslocamento do tendão patelar e facilita a luxação da patela. Nos pacientes com luxação de patela traumática, geralmente acontece quando o paciente rotaciona esse membro. Então, o tendão patelar ele acaba saindo do local pela rotação da tíbia. E pode acontecer também, além da luxação da patela, a ruptura de ligamento. E nós vamos ter um vídeo sobre ruptura de ligamento. A luxação de patela ela tem graus, que vai do 1 ao 4. No grau 1, a patela se desloca do sulco só sob estresse. Então, no consultório, eu consigo fazer a patela se deslocar manualmente, mas ela logo volta para o sulco. No grau 2, a patela ela se desloca e volta facilmente. Então, mesmo sem fazer muito esforço, muita força, muito estresse na articulação, a patela sai e volta do lugar. No grau 3, a patela sai muito facilmente ou fica fora da articulação e volta com esforço. Então, o paciente, eu estou manipulando ali o joelho dele, eu tenho dificuldade para voltar essa patela para o sulco troclear. E no grau 4, mesmo com o meu esforço, essa patela não volta mais para o sulco. Ela fica permanentemente fora. Os sinais clínicos da luxação de patela, o primeiro, mais comum, é a claudicação, é o paciente mancar. Então, dependendo do grau da luxação, esse paciente está sempre mancando com um
ou com os dois membros, porque a luxação de patela ela pode ser uni ou bilateral. Quando o paciente está com um grau aí intermediário, que seria um grau 2, ele está andando e às vezes dá chutinhos, coices com uma das pernas. Isso os tutores até acham bonitinho, acham que o paciente está fazendo um charme, mas na verdade o que ele está fazendo é estendendo a articulação do joelho para a patela voltar para o sulco e ele não tem mais aquele desconforto. A rotação interna da tíbia é muito comum, então o paciente ele acaba rotacionando as perninhas, né, os membros pélvicos, os membros posteriores e andando com as perninhas, os joelhos voltados para dentro. E em graus mais avançados, aí uma luxação de patela grau 4, onde a patela não volta mais para o sulco, o paciente anda abaixado, ele não consegue estender a articulação do joelho. Se for bilateral, ele anda assim, bem abaixadinho mesmo, quadril baixo e vai quase que se arrastando. E como que a gente fecha o diagnóstico da luxação de patela? Bom, o diagnóstico ele é clínico. O médico veterinário no consultório, com uma avaliação clínica bem feita, ele consegue fechar esse diagnóstico. Existem veterinários que, quando suspeitam de luxação de patela, pedem radiografias. A radiografia ela não fecha diagnóstico de luxação de patela. No consultório, a gente consegue fazer aí esse deslocamento da patela do sulco troclear, ou perceber que ela já está fora. Porém, a gente pede a radiografia para avaliar como está essa articulação, qual a condição, se ela já está muito degenerada, e também para o planejamento cirúrgico. Muitas vezes a gente precisa transpor a crista da tíbia, que é onde o tendão patelar se insere, ou fazer uma osteotomia corretiva, em caso da tíbia ou do fêmur ter desvios angulares. O tratamento da luxação de patela pode ser conservador ou cirúrgico. Só que o tratamento conservador ou conservativo, ele só é indicado para luxações de patela grau 1, ou seja, aquelas que a patela raramente sai do sulco patelar, só sai sob estresse e volta rapidamente. E o tratamento é uma analgesia bem feita, anti-inflamatórios não esteroidais, condroprotetores e, se possível, a fisioterapia para fortalecimento da musculatura. Do grau 2 ao 4, o tratamento já é cirúrgico. E aí, gente, cada paciente vai requerir uma técnica cirúrgica. Existem técnicas para a gente incisionar ali o retináculo, que é uma estrutura que gera tensão na articulação, no tendão patelar. O retináculo é uma porção fibrosa que envolve a articulação e está ao lado da patela e traciona ela para medial ou para lateral. E se a gente incisiona de um lado, esse lado vai ficar mais folgado. Então, se o tendão patelar está muito tenso para o lado medial, por exemplo, a gente incisiona essa porção, a patela vai se deslocar mais para lateralmente, entrando no sulco. Agora a gente pode fazer no outro lado uma imbricação. A gente tira parte do retináculo e sutura, aumentando a tensão para a patela ser puxada para o lado contrário onde ela estava se deslocando. Existe a trocleoplastia, onde vamos fazer a incisão e o aprofundamento do sulco troclear. Eu não falei que o sulco troclear raso, a tróclea rasa, predispõe a patela a sair da articulação? Então a gente aprofunda essa articulação, esse sulco troclear, para evitar que a patela saia do lugar. Podemos fazer também a transposição da tuberosidade da tíbia, que é o acidente ósseo onde o tendão patelar se insere. Se esse acidente está deslocado, ele predispõe o deslocamento do tendão patelar e, consequentemente, da patela. Então nós consertamos a posição dessa tuberosidade, dessa crista, para que a patela fique retilínea sobre o sulco troclear. E em casos mais complexos, onde há desvio angular do fêmur ou da tíbia, é necessário fazer a osteotomia corretiva. Osteotomia corretiva, primeiro, osteotomia é o corte, a retirada de parte do osso. Então nós vamos cortar o osso para corrigir o desvio angular. Então, se o fêmur está torto ou a tíbia está torta, e isso está predispondo ao desvio do tendão patelar e da patela, nós vamos cortar esse osso e corrigi-lo. Por isso, osteotomia corretiva. E é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ele te ajudou a entender sobre a luxação de patela e acha que pode ajudar outras pessoas a entenderem sobre isso também, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!